Vamos iniciar com o tema esquecimento do passado. Eu quero relembrar que estamos continuando o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal e para que tome boas resoluções e lhe dá as forças para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois depois a experiência prova que quando é encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre da justiça desse sofrimento. Assim, ele pôde adquirir novas forças nestes instantes do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos dos quais guardará uma leve lembrança que se apagará durante o dia para não lhe causar sofrimento e não prejudicar as suas relações sociais. Esta é uma questão que muitas pessoas fazem e se perguntam: como é que nós podemos evoluir se não nos lembramos das nossas existências anteriores? Se não nos lembramos daquilo que fomos ou do que fizemos? Pois bem, os espíritos, a espiritualidade nos esclarece acerca disso. Que nós, com frequência, renascemos no mesmo meio e com as mesmas pessoas que já convivemos no passado. Em muitas das situações assim acontece. Seria difícil recomeçar de novo se a pessoa se conseguisse lembrar de todo o seu passado, das ofensas que fez ou das ofensas que lhe fizeram. Por exemplo, se reconhecesse nas outras pessoas que estão no seu convívio, seja familiar, seja no convívio de amigos, seja no convívio de pessoas do trabalho, aqueles a quem prejudicou ou que lhe prejudicaram. Então, esse esquecimento é como um véu sobre o passado que nos permite, aqui e agora, iniciar uma nova história. Exatamente como o Sol nasce, e cada dia que nasce é uma nova história, assim também é a nossa existência terrena. Muitas vezes só fica a intuição do que fomos, a intuição e os instintos daquilo que precisamos corrigir em nós. Se nós olharmos para dentro de nós, para a nossa natureza, vamos identificar sempre coisas que precisam ser trabalhadas. Se houver esse hábito da introspeção, nós vamos encontrar sempre coisas que necessitamos trabalhar. Não é necessário que se conheça o passado em toda a sua exatidão para que nós possamos fazer as mudanças. Muitas vezes podemos, em existências anteriores, ter levado uma existência menos digna e ter feito coisas menos boas, vamos dizer assim, e que se tivéssemos a lembrança agora, atualmente, nessa existência, isso poderia nos envergonhar e poderia afetar o nosso livre-arbítrio, a liberdade com que atuamos e vivemos esta existência aqui. Então esta existência é como se fosse um ponto de partida, um começar do zero, apenas com as lembranças instintivas do passado para nos guiar. Mas, como fala o texto, o espírito sempre lembra. O esquecimento é apenas temporário. É um esquecimento apenas enquanto estamos encarnados, aqui a viver a vida física. Mas durante o sono,
quando existem esses estados de emancipação da alma, quando o espírito se liberta do corpo, muitas das vezes ele lembra-se do seu passado, ele lembra-se do que foi e do que fez, e muitas vezes também de quais os motivos de estar sofrendo hoje atualmente determinada situação. Então, para o espírito, essa lembrança é quase sempre presente. Muitas das vezes, quando a pessoa desencarna, morre o corpo físico, o espírito vai se lembrar dessas existências anteriores e vai se lembrar e vai entender melhor o porquê da sua atual existência, ter passado por determinadas situações, ter passado por determinadas provas, a fim de melhorar certos aspectos e também de ascensionar. Então, mais que um impedimento na mentalidade de algumas pessoas, o facto de não nos lembrarmos do nosso passado e outras existências, é mais uma bênção de Deus do que um verdadeiro impedimento para a nossa evolução espiritual. Esse esquecimento tem um propósito muito útil. É um propósito de nos concentrarmos só nesta existência. Ou seja, com esta nova oportunidade, com uma nova encarnação, temos a oportunidade de escrever uma nova história totalmente diferente e também de melhorar as relações sociais, as relações com aqueles que vivem atualmente connosco nesta existência, esquecer ressentimentos, esquecer ódios, esquecer sentimentos menos bons e criar novas relações de harmonia, de felicidade e também de perdão. Esquecer os ódios passados e todos os ressentimentos e todas essas mágoas, muitas vezes ficam guardadas no espírito, mesmo a pessoa não se lembrando do seu passado, muitas vezes sente aquela animosidade pela outra pessoa, mesmo não sabendo explicar. Muitas dessas animosidades já vêm do passado, muitas das vezes são espíritos que também não são simpáticos com a nossa energia, ou seja, não existe afinidade com a nossa própria energia, mas cada existência que nós temos é sempre um novo caminhar, é uma oportunidade de escrever uma nova história, de fazer as coisas corretamente e também de iluminar os nossos sentimentos, a nossa alma, deixarmos de lado as coisas negativas. Então entendam, o esquecimento do passado é uma bênção. Basta para nós podermos evoluir, fazer essa introspeção diária, como recomenda Santo Agostinho. Nós, mais à frente, em determinado capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos abordar sobre isso, mas Santo Agostinho tinha uma técnica acerca da introspeção, que era no final do dia, ele passava na sua mente todas as coisas que ele tinha feito durante o dia. Todos os seus pensamentos, as suas motivações e as palavras. Ou seja, ele examinava tudo aquilo que ele tinha feito durante o dia. E estudava as suas palavras, o que é que ele falou, os pensamentos que lhe vinham à mente, o que é que isso significava, o que é que isso lhe dizia sobre ele. Ele meditava sobre a sua própria conduta e foi assim que ele arranjou esse método para se passar a se conhecer melhor e a fazer as alterações que precisava. Isso se chama reforma íntima, que a doutrina espírita tanto nos fala. Então podemos fazer isso ao final do dia, essa introspeção, além de não nos lembrarmos do nosso passado exatamente, daquilo que fomos ou daquilo que fizemos, ou de com quem, ou de que pessoas convivemos, podemos fazer essa introspeção como Santo Agostinho fazia, quando era encarnado, quando viveu como Agostinho. Então é isso, compreendamos que o esquecimento é uma bênção e não nos impede de evoluir. Agora vamos para o segundo tema da nossa aula de hoje, que é motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Bom, precisamos interpretar estas palavras corretamente. Ninguém fica feliz por estar sofrendo. Isso é certo. Ninguém gosta de sofrer, a não ser que a pessoa seja masoquista. Mas devemos entender que quando surgem aquelas situações em que nós não conseguimos escapar ao sofrimento, devemos entender que nós estamos pagando, ou pelo menos apagando as máculas das coisas que criamos ou de que fizemos os outros suportar. E nesta existência, através do sofrimento, nos estamos purificando. É nesse sentido da purificação que devemos ficar felizes por pensar que nesta existência, por maior que seja o sofrimento, nos estamos limpando e purificando e ficando livres para a vida espiritual, para a vida futura,
e não mais carregando esses pesos da culpa, essas energias das condutas erradas, e estaremos livres das faltas contra as leis divinas. Então é isso, devemos ficar felizes por ter a oportunidade agora de reverter ou de reajustarmos perante a lei divina para que futuramente consigamos viver em condições muito mais felizes. É nesse sentido. Não é sofrer por sofrer. Sofrer qualquer situação e deixar-se ficar no sofrimento. Não, não é isso. É aquelas situações que não podemos mudar, que acontecem na nossa existência ou que podem vir a acontecer e que devemos ser resignados e entender que essa dor ou esse sofrimento tem o propósito de nos reajustar e de nos limpar, nos preparar para a vida futura. Sem esquecer, com a compreensão, que fomos nós que criamos essas coisas. Continuando aqui no texto, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações, para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira se endividarem de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Ou seja, enquanto está pagando de uma falta ou se reajustando perante a lei divina, se cometer novas faltas, se não tiver cuidado e não entender o processo que está passando, o processo de aprendizagem, de reajuste, poderá no futuro ter que voltar a sofrer situações por causa da sua invigilância, da sua falta de cuidado. Então devemos ter a preocupação de não cometer mais faltas. Não é? Fazer essa introspecção e entender, ver tudo aquilo que possamos estar a fazer de errado. A pensar de errado, a falar de errado, a fazer de errado, ou que podemos fazer melhor. É para quê? Não para evitarmos o sofrimento. Senão vamos estar a contrair novas dívidas. E temos que nos reajustar no futuro sobre essas ações, digamos assim. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será noutra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Aqui está um dos pontos mais importantes. Quando o sofrimento nos bater à porta, devemos entender que ele veio com um propósito. Já sabemos que nós atraímos tudo aquilo que criamos, seja nesta vida, seja em existências anteriores. Então, é um pouco como eu já afirmei em aulas anteriores. Não vale a pena reclamar, acusar Deus, a vida, o destino da situação ou da nossa dor ou da dificuldade que nós estamos a viver. Precisamos entender o processo de aprendizado e de purificação, que estamos nos limpando das nossas máculas. Então, se nos revoltarmos contra Deus, se nos revoltarmos contra a dor ou o processo que estamos passando, aí é como se o processo não tivesse proveito para nós. Nós não tiramos proveito, não desenvolvemos a nossa humildade e cometemos uma verdadeira blasfémia ao acusar Deus. Deus, a justiça divina. É como se não estivéssemos aceitando o que nós criamos, não nos estamos responsabilizando pelo aquilo que criamos e estamos culpando Deus. Então é uma blasfémia. Então é como se fosse agir como uma criança que não quer ver ou não aceita as coisas que fez ou que cometeu. Não se responsabiliza pelos seus atos. Então, se permanecermos nessa atitude, não aprendemos o processo de aprendizado e possivelmente novas dores futuras vêm para nos abrir os olhos. Continuando, aqui tem outra questão que eu gostaria de falar. A palavra submissão é muito forte. Não é? Então, submissão não é bem uma submissão à vontade de Deus. Entendamos. É um entendimento de como funciona a lei divina. Não? E não uma submissão. O harmonizar a nossa vida segundo as leis divinas é uma aceitação nossa de que as leis divinas nos vão reconduzir à completa harmonia, à completa felicidade, ao completo amor, à completa saúde, à completa prosperidade, à completa abundância. Então é uma aceitação da nossa parte, reconhecendo que as leis divinas são boas e nos trazem harmonia. Então é isso, não se trata de uma submissão. Entendam? É mais um reconhecimento da nossa parte. Precisamos criar esse entendimento.
Lembram-me de eu na aula passada ter falado que muitas vezes este livro tem uma linguagem um pouco mais pesada em certas palavras, porque ele foi escrito em 1800 e pouco. E é por essa razão. Mas entendamos isso, é uma aceitação nossa para vivermos mediante a lei divina. Porque reconhecemos ela como uma coisa boa, útil para as nossas existências. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar. Aqui está exatamente o que eu falei anteriormente. É por isso que recomeçaremos sempre como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Ou seja, se continuarmos sempre na reclamação e acusando Deus e a vida, continuaremos sempre neste processo de pagamento de dívidas e de reajustando a nossa alma mediante a lei divina. Então é um processo sempre de sofrimento. Não existe mais necessidade disso. Então é necessário desenvolvermos a humildade e reconhecermos aquilo que criamos. Se estamos recebendo situações do passado, tenhamos a humildade para aceitar e aprender com isso. Por mais dolorosa que seja a situação, temos que ter a consciência de que é só um momento, tudo passa, como Chico Xavier fala, tudo passa, a vida aqui é passageira e, o mais importante, se entendermos os processos com que a vida nos depara na nossa existência, se virmos as coisas pelo lado espiritual, vai ser mais fácil ultrapassar essas provações, esses obstáculos, esses sofrimentos. Porque vamos entender que aqui é apenas um momento, tudo passa. E estamos nos purificando para a vida futura, para a vida espiritual, que é a vida eterna, que é a vida verdadeira. Aqui é apenas um momento, é apenas uma ilusão. Então, se soubermos tirar todas essas lições, teremos melhores condições no amanhã, seja na vida espiritual, seja nas novas existências. Continuando, quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prémio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente e cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos, ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. Ou seja, vai e recomeça a tua tarefa, volta a encarnar porque não assimilaste o aprendizado que necessitavas. Então tens que repetir a lição. É a tal questão da roda de Sansara que eu já tenho falado em outras aulas que os budistas falam. Ou seja, se não fizermos o aprendizado, se não evoluirmos, estamos sempre repetindo os mesmos sofrimentos, as mesmas lições. Encarnando, reencarnando, reencarnando. É um ciclo que parece nunca ter fim, seja aqui no nosso planeta, de provas e expiações, seja em outros planetas da mesma categoria no universo. Então estamos sempre nesse ciclo de dor, aprendizado, de expiações, de provas, quando poderia ter sido diferente, com um pouco de humildade, com um pouco de aceitação, com um pouco de introspeção, poderia ter feito grandes progressos e poderia ter evitado todas essas dores no futuro. Continuando, o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. Aqui é um pouco do que eu falei anteriormente. Para aquelas pessoas que só aceitam a vida presente, tudo o que existe é apenas esta existência, não existe espírito, não existe vida depois da morte física, para essas pessoas, até a mínima contrariedade recai sobre elas com um peso enorme. Porquê? Porque elas não veem um motivo para aquilo estar-lhes acontecendo. Se elas não admitem a existência das vidas passadas e se não admitem as suas várias existências, então para elas é incompreensível porque é que têm que sofrer certa e determinada situação. E então é muito pesado para essas pessoas. Têm mais tendência ao desespero, ao suicídio, à loucura, à revolta, à depressão, ao vitimismo e todas essas situações. Agora, se encararmos do ponto de vista espiritual, tudo fica mais fácil de entender o processo, porque aí ficamos a saber que é um aprendizado, é uma situação que vai passar, estamos purificando o nosso espírito e o nosso amanhã será muito mais feliz, seja já nesta existência, seja na vida espiritual, seja nas existências futuras. Veem como o ponto de vista pode e ajudar muito o nosso próprio progresso, a maneira como encaramos as coisas, porque se virmos as coisas pelo ponto de vista espiritual, compreendemos o processo.
Se apenas permanecermos do ponto de vista material, tudo nos parece sem nexo e parece uma injustiça tremenda, parece um caos e depressa se conduz a todo o tipo de situações que eu falei anteriormente. Suicídio, desespero, loucura, falta de paciência, revolta, blasfémias contra Deus. Porquê? Porque não entendemos o processo de aprendizado. Essas pessoas não entendem a vida como um processo evolutivo. Para elas nasceram aqui, é esta existência, morre o corpo físico, se acaba tudo e pronto. Então, não se justifica para essas pessoas, na maneira de pensar delas, todas essas provas e sofrimentos. E tudo para elas é mais pesado, mais complicado, desesperador. Porquê? Vamos supor, se há algo que me impede de conquistar alguma coisa, um desejo meu muito forte, se eu só tenho esta vida, eu me desespero, eu me revolto, porque eu não vou ter a oportunidade de conseguir aquilo que eu quero. Pensem bem, eu só tenho esta existência, é pouco tempo, se há algo que me impede aqui, me traz imensa insatisfação, imensa revolta. Mas, se observarmos do ponto de vista espiritual, é totalmente contrário. Já pensamos de outra maneira, é apenas um momento que eu estou a passar, porque eu necessito para o meu próprio aprendizado. E se eu não estou a conseguir isso agora, no futuro, possivelmente nesta existência, ou na vida espiritual ou numa próxima, eu vou conseguir. Vejam como aí a esperança nos alimenta, a fé, a esperança e a compreensão do processo evolutivo nos ajudam a encarar a existência terrena de uma maneira melhor, mais suave, sem tanta desesperação. Não é? Então é isso. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere os seus desejos, se contente com a sua posição, sem invejar a dos outros. E atenua a impressão moral dos reveres e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Vejam bem como é diferente a perspectiva. É por isso que nós vemos na nossa sociedade pessoas que fazem tudo para crescer. Não têm limites, pessoas que atropelam os outros para obter qualquer benefício, que estão nem aí para o sofrimento dos outros, que só querem se projetar socialmente, fazem todo o tipo de coisas para se elevar na sociedade. Porquê? Porque para eles é só esta existência. Se eles não conquistam isso, para eles é o desespero. Eles querem o poder, a ambição, querem mandar, querem manipular, querem... entendem? Qualquer contrariedade aos seus desejos é uma profunda insatisfação. Daí, esse tipo de visão materialista só fortalece o egoísmo, fortalece o ego. Agora, se vivermos sob o ponto de vista espiritual, aí esse ponto de vista espiritual fortalece o altruísmo. É completamente diferente. Então, podemos ter uma compreensão da atitude das pessoas pela maneira como elas encaram a vida. Ora, eu gostaria de ler aqui um texto do livro Céu e Inferno, do Allan Kardec. Tem aqui uma história que vai de encontro a este tema que eu acabei de ler, dos motivos de resignação. Porque é que devemos ser resignados quando algum sofrimento ou algum obstáculo aparece em nossa vida? E principalmente motivos de resignação quando há algo que não conseguimos mudar. Quando há algo que não nos conseguimos mudar, aí devemos ter a resignação e a humildade de aprender. Dá para ler o texto que eu queria. É uma história muito instrutiva, muito interessante, e vamos ver o poder da resignação, utilizando a palavra aqui do texto, palavra forte, a submissão à vontade de Deus, ou melhor, a aceitação das leis divinas em nossa vida. E como é que isso nos pode ajudar a evoluir mais? Como eu falei anteriormente, eu vou ler aqui deste celular, porque eu não tenho um livro físico aqui. Isto é do capítulo 8, Expiações Terrestres. Lembram-se de eu, em aulas anteriores, falar que este livro, Céu e Inferno, do Allan Kardec, tem um capítulo inteiramente dedicado aos relatos de espíritos em diversas condições de felicidade, de infelicidade, dependendo da maneira como conduziram a vida. Este capítulo é o das expiações terrestres. São aquelas situações em pessoas que passam provas muito acentuadas, digamos assim, ou por sofrimentos assim mais extremos. É esse o caso que vamos ler do Marcelo, o menino do número 4. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar.
Designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença. As pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos, e no entanto demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. E achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe o permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino disse: Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal. O menino respondeu: É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a aurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que ele principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos, mas então porque se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo instrumento dos suplícios. É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade Espírita de Paris, onde deu a seguinte comunicação. Foi em 1873. Aqui, eu vou ler agora a comunicação que este espírito deu, o espírito da criança, quando desencarnou. A vosso chamado vim fazer que a minha voz se entenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que uma casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de misturas com pressas, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfémias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque, os precedentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Aqui é uma pergunta que fizeram ao espírito do menino, do número 4, através da Sociedade Espírita. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. O espírito do menino responde: não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo o sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas espiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Continuando instruções do guia do médium acerca desta história que o Espírito falou.
pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme. Nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados, e como era resignado, e como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfémias. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a sorte. Nessa lei da carne, que a todo custo quer viver, mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela, a escapar-se de tão horripilante corpo, e foram estas as palavras pronunciadas: Glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: Eis-me aqui, Senhor, deste-nos permissão a exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Hoje o espírito da pobre criança adulta paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos. A dizer-vos não mais com essa voz fraca e lastimosa. Porém, agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava. Auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não é o fim da minha curta passagem pela terra. Aqui podemos ter a confirmação pelo próprio Espírito, contado pelo Espírito desta criança, do menino do número 4, qual a causa que fez ele passar essa existência de 8 anos num hospital abandonado pela família, com o corpo doente, se contorcendo os ossos. E entendemos porque é que a criança glorificava a Deus e demonstrava ter paciência e resignação com as suas dores. É que o espírito dela já entendia e já via a libertação muito próximo. Como o próprio Espírito esclareceu, em existências anteriores, ele fora uma pessoa rica, uma pessoa que blasfemava Deus, uma pessoa que cultivava a futilidade, que prejudicava os semelhantes que estavam à volta dele e causou um karma grande. E esta situação que viveu como criança nesta existência, só de 8 anos, ele já tinha vivido outra existência anterior, até ao período da velhice, passando também ele por grandes sofrimentos. Então não foi só esta existência de criança, foi a outra anterior, em que ele viveu até à velhice, para se reajustar perante as leis divinas. Tudo causado por aquela existência em que foi rico, se esqueceu de ser humilde, esqueceu-se de se harmonizar com as leis divinas, utilizou mal a riqueza e caiu nessa situação espiritual. Foi preciso diversas existências para se harmonizar perante a lei divina, para se limpar, para se purificar das máculas que ele próprio criou. Então, que este exemplo possa nos servir a todos nós, um exemplo de calma, paciência, de resignação perante a lei divina, e que nos possa ajudar, se por acaso aparecer na nossa vida algum sofrimento e que nós não possamos mudar, que nós possamos ter a mesma paciência, a mesma resignação, e que não caiamos na revolta e na blasfémia contra Deus, porque aí só estaremos a ampliar as nossas próprias dores. Então esta história, e tem outro aspecto interessante nesta história, é que a própria criança, o próprio espírito, antes de encarnar como criança, pediu voluntariamente para nascer nessas condições, ou seja, ser abandonado pela família e nascer doente. Para quê? Para se harmonizar perante as leis divinas. Lembram quando eu falei nas aulas anteriores que tudo aquilo que fazemos, as condutas erradas, pensamentos, fica gravado no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual? Pois é, para limpar, muitas vezes o reajuste é feito na matéria, através das doenças físicas. Há a transferência de energia do perispírito, do corpo astral, para o corpo físico. Foi o que aconteceu com esta criança. Corpo doente fisicamente, mas o espírito vai se harmonizar para a vida eterna. Então é essa situação. Ele próprio escolheu passar por esta existência, porque sabia que era o finalizar do processo, que suportando com resignação todas essas dores e dando esse exemplo de paciência, se libertaria dessa existência como rico e se harmonizaria perante as leis divinas. E aí entraria no mundo espiritual como entrou, como foi confirmado por ele próprio, leve, sem esse peso da culpa, sem esse peso dessas energias que provavelmente, se tivesse permanecido na revolta, o conduziriam para regiões espirituais baixas. E não foi isso que aconteceu. Ele alcançou um estado de harmonia através da compreensão da sua dor, do seu sofrimento, e conseguiu alcançar uma certa aventura espiritual. Então, tenhamos a noção que quando alguém sofre, quando alguém passa por situações extremas, está-se purificando. E, por este exemplo desta criança, deste relato, deste espírito, podemos nos traz esperança.
porque nos mostra que o sofrimento não é sem proveito, que é apenas um momento, vai passar, por maior que seja a dor, vai passar. E não existe dores insuperáveis. Como falam os espíritos, a espiritualidade, Deus não nos dá um fardo maior que as nossas forças. Se vem até nós é porque nós conseguimos suportar e temos as condições para fazer esse aprendizado. Vamos finalizar a nossa aula. Eu agradeço a vossa presença mais uma vez. Até à próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo. Até à próxima.